Olá pessoal, sou Acácio, professor efetivo da Rede Estadual do Ceará. Atualmente faço mestrado acadêmico em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Regional do Cariri, a URCA. E hoje estou vindo aqui para gravar esse vídeo com o objetivo de apresentar para vocês o texto A Linguagem Poética numa Perspectiva Dialógica em Engenho de Ferro, de Patativa do Assaré. Esse texto é de minha autoria, já publicado, em parceria com o professor Francisco Gomes de Freitas Leite, também da Universidade Regional do Cariri, a URCA. O objetivo de eu estar aqui fazendo esse vídeo para vocês é poder apresentar, aqui esse texto, que a gente produziu durante um semestre, mais precisamente o segundo semestre do meu curso de mestrado. É um texto que está disponível para todos os públicos. No final desse vídeo eu vou estar mostrando aí onde você pode encontrar ele disponível de graça, na internet. Apesar dele estar disponível para todos os públicos, nesse vídeo também ele é dirigido a todos os públicos, mas precisamente, excepcionalmente ao público acadêmico, que o texto é dirigido. A gente vai trabalhar aí a poética de Patativa do Assaré, mais precisamente o poema dele Engenho de Ferro, sob a perspectiva dialógica de Bakhtin. Então, o objetivo geral, desse nosso trabalho, é fazer uma análise em perspectiva dialógica do poema Engenho de Ferro de Patativa do Assaré. Certo? A gente, durante os nossos estudos, na perspectiva dialógica de Bakhtin, o dialogismo bakhtiniano, a gente resolveu aplicar essa teoria para fazer uma análise desse poema, desse maravilhoso poema de Patativa do Assaré. Os nossos objetivos específicos: discorrer sobre o uso da linguagem de acordo com o pensamento de Bakhtin e seu círculo, enfocando a produção e a entonação de enunciados concretos pelos sujeitos da interação discursiva, e produzir uma análise dialógica do discurso do poema Engenho de Ferro de Patativa do Assaré. Então, vejamos, esse texto ele está dividido em duas partes, e um a gente vai trabalhar mais a perspectiva teórica, e o outro a gente vai, de fato, para a análise dialógica do discurso. Por que fazer esse texto? Então, o estudo a que se propõe esse trabalho proporcionará uma contribuição teórica inovadora no campo dos estudos linguísticos sobre a análise do gênero do discurso poema, em que procuramos explorar a teoria das relações dialógicas dos estudiosos russos a fim de propor um trabalho de análise discursiva mais próximo do uso real da linguagem. Para Bakhtin, a linguagem viva não esgota o significado anunciado, pois se trata de uma atividade interessada. Então, assim decidimos, por estudar a enunciação discursiva na arte poética de Patativa do Assaré. Mas por quê? Por que nós escolhemos Patativa e não um outro autor? Porque Patativa é a grande voz da poesia brasileira de todos os tempos. E não adianta enquadrar, ou querer enquadrar em rótulos menores, como poeta popular, sertanejo, camponês. Sua voz altiva, sonora e contundente rompe as barreiras das divisões arbitrárias impostas pelos preconceitos de parte da crítica e de alguns leitores. Herdeiro de uma tradição que se perfaz na voz, Patativa atualiza uma tradição que vem de Homero, Tiresias, Cego Aderaldo e faz uma poesia que não perde de vista a denúncia social, sem que isso se torne manifesto. E se escreve no telúrico, no amor, numa poesia que eu chamaria de cidadã. Isso aí a gente
optou por citar, né, do também pesquisador Gilmar de Carvalho, né, professor aí aposentado da UFC em Fortaleza. O nosso processo teórico-metodológico, né, possui embasamento nos princípios da teoria dialógica de Bakhtin, do círculo, como havia falado, né, uma vez que pretendemos mostrar, através da análise dialógica do discurso do poema Engenho de Ferro, de Patativa do Assaré, como se dá o uso da língua viva no processo de interação verbal entre os sujeitos do discurso no gênero discursivo poema. Através dessa análise discursiva, pretendemos compreender os valores axiológicos e os tons emotivos volitivos responsáveis pela construção de sentidos nos enunciados concretos informados em Engenho de Ferro de Patativa do Assaré. Então aqui a gente não está para analisar o poema do ponto de vista linguístico apenas, mas do ponto de vista dialógico, do ponto de vista da linguagem viva, né, do uso efetivo da língua. Para explorarmos o signo ideológico e o uso da palavra viva no texto poético, tomemos como ponto de partida os estudos de Voloshin em Marxismo e Filosofia da Linguagem, Problemas Fundamentais do Método Sociológico na Ciência da Linguagem, os estudos de Bakhtin em O Problema do Conteúdo, do Material e da Forma na Criação Literária e as contribuições de Medvedev em um método formal nos estudos literários, Introdução Crítica a uma Poética Sociológica. Além disso, exploramos também outros textos do círculo de Bakhtin e alguns de seus debatedores. Então aí nós fundamentamos o nosso trabalho nessas principais obras aí dos estudiosos do círculo de Bakhtin. Como forma de organizar o nosso discurso, né, nosso trabalho está dividido em duas sessões, né, como eu falei anteriormente. A primeira sessão considerações sobre a linguagem numa perspectiva dialógica. Nessa primeira parte, a gente vai contextualizar, né, a questão da teoria, né, ela é mais teórica, né, nós vamos abordar aí alguns princípios, né, do dialogismo, e na segunda parte, né, a gente vai fazer uma análise dialógica do discurso, né, que está intitulada aí A Palavra Viva na Arte Poética de Patativa do Assaré. Na primeira sessão do nosso trabalho, vamos discorrer sobre as críticas de Voloshin ao subjetivismo individualista e ao objetivismo abstrato, que trazemos considerações sobre a linguagem numa perspectiva dialógica, enfocando noções de enunciado concreto e o signo ideológico a partir do pensamento de Bakhtin. Ou seja, vamos fazer um apanhado da compreensão do círculo acerca da língua viva como um fenômeno de interação social entre os sujeitos no processo de comunicação discursiva. Então, a gente vai, nessa primeira parte, né, mostrar aí a crítica que os estudiosos do círculo fazem a esses pensamentos, essas tendências linguísticas. Né? Então, com relação às tendências do pensamento filosófico-linguístico, denominadas de subjetivismo individualista e objetivismo abstrato, a primeira privilegia a fala, o caráter individual e subjetivo da linguagem. Ou seja, para o estudioso do círculo de Bakhtin, essa corrente enfatiza que o psiquismo individual representa a fonte da língua. Isso aí é de Voloshin. Para a segunda, a língua, o sistema linguístico abstrato e social não depende do indivíduo nem das relações em que se encontram os falantes para a produção de sentido, isto é, o indivíduo recebe o sistema da língua da coletividade falante de modo totalmente pronto, e qualquer mudança dentro desse sistema encontra-se fora dos limites de sua consciência individual. Também aí uma citaçãozinha de Voloshin, né? Uns chamam de Voloshinov, outros Voloshin e outros Voloshinov. Mas aqui a gente vai optar por Voloshinov, que é como vem grafado, né, no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, da edição de 2018. Certo? Essas visões, né, são equivocadas do ponto de vista dialógico da linguagem, uma vez que esta não se constrói somente de forma individual, nem tampouco somente do sistema linguístico, usando como forma peremptória pelos falantes do meio social. Então a gente já começa a perceber a crítica, né, que os pensadores do círculo fazem a essas duas tendências. A linguagem ela não se constrói somente no individual, né? Sabemos que a nossa linguagem, acima de tudo, ela é social, só existe pela questão do social, né?
e também ela não é uma linguagem, a nossa linguagem ela não é abstrata, né? Ela não é presa simplesmente a um sistema de formas linguísticas, né? Como já falamos anteriormente, a linguagem ela é viva, dinâmica, expressiva, né? Que carrega aí vários tons emotivos, volitivos, né? Dos sujeitos responsáveis pela enunciação discursiva. A primeira tendência, que é o subjetivismo individualista, tenta compreender o fenômeno linguístico, reduzindo-o apenas a um ato significativo, como criação individual, independente do sistema de signos linguísticos pertencentes ao sistema sincrônico da língua, ou até mesmo da relação que o significado da ação verbal possa ter com o social. Essa tendência tem como seus principais representantes Humboldt e Vossler, que acreditam que a enunciação do sujeito está relacionada com a capacidade de pensar do próprio sujeito falante, sem levar em consideração a interação verbal, ou seja, para esta tendência, a essência da língua está no falante, no ato individual, sem relação com o outro ou com o contexto de comunicação. Então, nesta concepção filosófica da linguagem, o indivíduo torna-se senhor do discurso, pois a enunciação é intrínseca ao indivíduo, sendo ele responsável pela arte de bem falar e de construir sentido na língua de forma ininterrupta, através do ato do bem pensar, uma vez que este é fundamental para o ato de boa expressão. Em outras palavras, a enunciação é puramente psicológica, aproximando a criação linguística da criação estética. Para Voloshinov, 2018, página 148, desse ponto de vista, a língua é análoga a outros fenômenos ideológicos, especialmente a arte e a atividade estética. Então aí, essa corrente, né, ela vai privilegiar o indivíduo, né, em detrimento do social, em detrimento do contexto social em que esse indivíduo se encontra para fazer uso da linguagem. Então está aí o primeiro erro se considerarmos o pensamento dos estudiosos do círculo, referente ao verdadeiro uso da língua, como língua viva, e que a enunciação se constrói não só no sujeito individual, mas na interação deste com o outro, e levando em consideração também o contexto em que a linguagem acontece. O subjetivismo individualista tem razão ao defender que os enunciados singulares são de fato a realidade concreta da língua e possuem nela uma significação criativa. Isso aí é um ponto positivo do subjetivismo individualista. Mas o subjetivismo individualista não tem razão em ignorar e não compreender a natureza social do enunciado, tentando deduzi-lo como uma expressão do mundo interior do falante. A estrutura do enunciado, bem como da própria vivência expressa, é uma estrutura social. O acabamento estilístico do enunciado, o acabamento social e o próprio fluxo discursivo dos enunciados, que de fato representa a realidade da língua, é o fluxo social. Cada gota nele é social, assim como toda a dinâmica de sua formação. Isso é de Voloshinov, novamente. Então aí ele já aponta, um problema, do subjetivismo individualista, a questão da ausência da estrutura social em que são construídos os enunciados. Agora a gente vai discutir, a outra tendência do pensamento filosófico linguístico, que é o objetivismo abstrato, que tem como seu principal representante Ferdinand de Saussure. Tal tendência opõe-se ao subjetivismo individualista, porque enfatiza a língua como fator social, sistema de signos linguísticos dicotômico, psíquico e arbitrário, em detrimento da fala, como um individual e incapaz de ser estudado do ponto de vista científico. Nesse sentido, o sistema linguístico sobrepõe-se ao sujeito, ao individual, ou seja, o que prevalece é a estrutura da língua, uma vez que sua essência é o próprio sistema linguístico e que este está pronto e acabado para ser usado pelos sujeitos em uma determinada sociedade. Tal concepção entende que a língua é um sistema imóvel e que o sujeito não pode modificar conscientemente, apenas fazer uso de suas estruturas, as quais já estão prontas. Assim entendemos que o sistema não pode sofrer mudanças conscientes pelo usuário, pois este apenas usufrui de leis impostas pelo sistema linguístico.
Esta tendência, portanto, não leva em conta as possíveis influências ideológicas relacionadas ao ato da comunicação em sociedade. É claro que o sistema da língua, no sentido descrito acima, é completamente independente de quaisquer atos, intenções e motivos individuais e criativos. Do ponto de vista da segunda tendência, já não se trata da criação consciente da língua pelo indivíduo falante. A língua contrapõe-se ao indivíduo como uma norma inviolável e indiscutível, a qual só lhe resta aceitar. Isso é de Voloshin. Percebemos aí o mecanicismo da língua, né? Ela é utilizada como uma forma mecânica, é um sistema pronto e acabado e que o sujeito apenas pode fazer uso dela sem ter a capacidade, né, e a criatividade de modificá-la. Como vimos nas palavras de Voloshin, o pensamento do objetivismo abstrato exclui totalmente a possibilidade de se analisar a língua do ponto de vista do falante, ou seja, a língua não pertence a ele, e nem tampouco pode modificá-la, visto que é um sistema imposto aos falantes de uma sociedade como um sistema de regras fonéticas, sintáticas, semânticas, já consolidado e pronto para o uso. Essa outra concepção, né, que a gente está falando, que é o objetivismo abstrato, também comete um erro quando se trata de análise linguística, pois exclui a importância do sujeito falante e a do interlocutor no processo de interação verbal em sociedade. Segundo Voloshin, a ruptura entre a língua e seu conteúdo ideológico é um dos erros mais graves do objetivismo abstrato. Então, nós sabemos que todo enunciado, toda palavra efetivamente produzida e entonada em uma situação concreta de uso, né, ela traz consigo seus valores expressivos, ela traz uma carga ideológica dos sujeitos falantes. E isso no objetivismo abstrato é posto à deriva, né? Isso não tem importância para o objetivismo abstrato, né? Afinal de contas, eles entendem a língua enquanto sistema já pronto e acabado. Com o resultado, deparamos-nos diante de duas séries de marcos que tendem a direções diametralmente opostas, as teses do subjetivismo individualista e as antíteses do objetivismo abstrato. Qual seria então o verdadeiro centro da realidade linguística? O ato discursivo individual, o enunciado, ou o sistema da língua? E qual seria a forma da existência da realidade linguística? A formação criativa ininterrupta ou a imutabilidade imóvel das formas idênticas a si mesmas? E aí Voloshin, né, faz aí uma espécie de conclusão e levanta aí uma indagação para que pensamos a respeito dessas duas tendências e qual, de fato, né, deve ser o nosso entendimento a respeito do uso da linguagem. Para Bakhtin e o círculo, a linguagem acontece em princípios dialógicos, pois a comunicação é resultado da interação entre os sujeitos que participam, direto ou indiretamente, do ato de fala, comunicação. Os pensadores do círculo valorizam o uso da língua em seu ato real de comunicação, pois para eles a palavra adquire significado dentro de um processo de interação social, ou seja, não existe um sentido único e imutável no enunciado, uma vez que ele é construído pelo falante em relação ao interlocutor, envoltos no contexto que participa da produção de sentido da palavra no seu uso real de comunicação. Dessa forma, o círculo não despreza nem o individual nem o social, não são as partes, mas destaca que a língua só é capaz de produzir sentido no contexto das relações entre os sujeitos no processo de interação. Para os estudiosos do círculo, a língua é viva, carregada de valores ideológicos, cheia de aspectos axiológicos, pois um falante não produz enunciado sozinho, nem somente para um outro, ou apenas se utiliza de um sistema de signos já prontos da língua, mas na inter-relação entre ele e o seu interlocutor, num processo de interação em que um contribui para a construção do enunciado do outro e vice-versa. Deste modo, Voloshin confere que a língua, no processo de sua realização prática, não pode ser separada do seu conteúdo ideológico ou cotidiano. Então, aí nós temos, né, a base formadora dos enunciados, né, que o sujeito falante, ele ao produzir o enunciado, ele não produz por si só, né, ele produz com base no outro, né, no seu interlocutor, né? É como se fosse já uma resposta a um outro enunciado e que esse enunciado proferido por ele também vai suscitar uma resposta. Então há essa inter-relação, né,
entre os sujeitos da enunciação, né? Esse processo que Bakhtin chama de dialógico, né? De acordo com a perspectiva dialógica da linguagem, a língua possui vida e suas palavras, quando entonadas, são carregadas de valores, de acordo com o projeto discursivo do falante em que um processo de comunicação com o outro. Ou seja, o sentido da palavra muda de acordo com o contexto em que se encontram os falantes. Isso aí a gente pode exemplificar se a gente diferenciar aí os enunciados proferidos em discursos de esferas sociais diferentes. Por exemplo, você está num jogo de futebol, num racha, numa pelada, como o pessoal diz, né? Você vai utilizar aquele ambiente social, né, como um princípio para você moldar o seu discurso, né, em relação a um determinado interlocutor, que vai ser os seus colegas aí de futebol, de racha, né? E por outro lado, se você já estiver numa reunião mais séria, né, entre professores ou qualquer outro tipo de reunião, seja política, etc., né, você vai ter um discurso também diferenciado, porque o ambiente social, né, os indivíduos sociais que ali estão presentes, eles exigem, né, que você construa um discurso adequado, né, à situação. É a situação que vai favorecer, né, a situação social que vai favorecer a construção do discurso do falante, né? Ele nunca está sozinho. Mais sozinho que ele esteja, né? Por exemplo, aqui mesmo, na hora dessa gravação desse vídeo, né, sozinho aqui, né, eu não estou sozinho para Bakhtin, né? Eu estou falando para ouvintes, eu tenho meus interlocutores, né? Eu estou produzindo um enunciado concreto a partir do momento que eu possa ser ouvido por outras pessoas, né? Possa ser entendido por outras pessoas. Então, isso é o princípio dialógico da linguagem, né? Desse modo, a consciência linguística do falante e daquele que estuda e compreende não lida na prática ou na fala viva como um sistema abstrato de formas linguísticas, normativas e idênticas, mas como a linguagem no sentido do conjunto de diferentes contextos possíveis em que essa forma linguística pode ser usada. Para o falante nativo, a palavra se posiciona não como um vocábulo de dicionário, mas como uma palavra presente nos enunciados mais variados da combinação linguística, ABC, etc., e como palavra de seus próprios enunciados multiformes. Isso é de Voloshin. Nesse pensamento, não podemos mais conceber o signo linguístico de Saussure como um composto de todos os significados da língua, pois ele não comporta todos os sentidos produzidos pelos falantes no ato de interação verbal. Trata-se apenas de um sinal, conforme os estudiosos do círculo, desprovido de valores ideológicos e de entonação expressiva. Então, tudo que é ideológico compõe-se de sentidos axiológicos produzidos pela interação social, dando origem, assim, ao signo ideológico, capaz de exprimir o valor extralinguístico do signo verbal, porque exprime uma avaliação, uma orientação, uma tomada de posição. Isso aí é de Geraldi, né, 2013, página 21. Está aí no livro A Construção da Enunciação, de Voloshin. Como vimos, né, o contexto extraverbal, né, ele implica muito fortemente na construção dos enunciados, né? Ou seja, a forma como você vai entonar esses enunciados, a entonação expressiva deles, né, está intrinsecamente ligada à construção do próprio enunciado. Assim, enquanto uma corrente enfatizou o individual, a outra se propôs a estudar a estrutura da língua, comprometendo assim os estudos da interação verbal entre os sujeitos, objeto de estudo caro para o pensamento dialógico da linguagem de Bakhtin e do ciclo, e bastante relevante para a compreensão da linguagem nessa perspectiva. Entendemos, portanto, que a língua vive e se forma no plano histórico justamente aqui, na comunicação discursiva concreta, e não no sistema abstrato das formas da língua, nem no psiquismo individual dos falantes. Mais uma vez aí, Voloshin. Na segunda seção desse trabalho, discorremos sobre a língua viva, real,
O enunciado concreto é efetivamente produzido e entonado em um contexto literário de interação verbal entre os sujeitos no processo de comunicação discursiva, responsiva, ativa. Para tal, analisamos o uso da palavra viva, carregada de valores axiológicos e de tons emotivos volitivos, no poema Engenho de Ferro, da obra Cante Lá que eu canto cá, Filosofia de um Trovador Nordestino, de Patativa do Assaré. Nessa perspectiva analítica, pretendemos explorar como o autor-criador, podemos chamar também de eu poético, usa o material para dar forma ao conteúdo semântico axiológico no poema, ou seja, como a escolha do material pode contribuir para a construção de sentidos no objeto estético. Então, a partir daí, a gente vai, né, começar agora a análise dialógica do poema. Né? Então, numa visão dialógica da linguagem, entendemos que o enunciado poema foi efetivamente produzido em uma situação concreta de comunicação verbal entre o eu e o outro, ou seja, entre o sujeito da enunciação, entre os participantes ativos da criação do objeto estético, pois entendemos que o autor-criador, assim como o autor-contemplador, são princípios norteadores da criação estética. Neste caso, o poema em análise reflete e retrata o conteúdo da vida, efetivamente vivida, uma vez que a arte não está desvinculada da realidade da vida. Nem tampouco podemos entendê-la como uma realidade apenas refratária do mundo ético. Vamos ao poema. Então, pessoal, antes da gente fazer a leitura do poema aqui, né, recapitulando aí, né, Patativa, o autor do Engenho de Ferro, né, ele cria aí, a partir do momento que ele começa a escrever, ele cria um autor, né, um autor-criador, né, Patativa chama de autor, aliás, Bakhtin chama de autor-criador, né, e que aqui também a gente pode chamar de eu poético, né, ou até mesmo, não tem no texto, mas podemos chamar também de poeta-autor, né, diferentemente do Patativa, né, Patativa pessoa, né, então a gente entende que o poema ele não foi escrito, né, com palavras primeiras, palavras do vácuo, palavras neutras, né, e também ele não ficou ali materializado apenas como objeto estético, mas sim como um processo dialógico de comunicação. Né? A partir do momento que a gente entra em contato com o poema, a gente está mantendo uma relação dialógica, né, com o seu enunciador. Então é dessa forma que a gente entende aí a perspectiva dialógica da linguagem de Bakhtin e do seu círculo. Vamos fazer a leitura do poema e depois a gente vai fazer algumas considerações, né, a respeito dele. Então vamos lá. Engenho de Ferro, de Patativa do Assaré. Engenho de Ferro, você com seu amigo motor sabe bem desenvolver, é muito trabalhador. Alguém já me disse até e afirmou que você é progressista em alto grau. Tem força e tem energia, mas não tem a poesia que tem o engenho de pau. O engenho de pau, quando canta, tudo lhe presta atenção. Parece que as coisas santas chegam em nosso coração. Mas você, engenho de ferro, com este seu horroroso berro, é como quem quer brigar. Com a sua grande afronta, você está tomando conta de todos os canaviar. Do bom tempo que se foi, faz mangofa, zomba, escarra, que foi quem expulsou os boi que puxava nas manjarras, todo soberbo e sisudo quer governar e mandar tudo. É só quem quer ser engenho. Você pode ter grandeza e pode fazer riqueza, mas eu não quero bem. Mode esta soberba sua, ninguém vê mais nas moagens, nas belas noites de lua, aquela camaradagem. E todos trabalhador, um falante um falando em seu amor, outro dizendo uma rima, na mais doce brincadeira, deitado na bagaceira, tudo de pra cima. Esse tempo que passou, tão bom e tão divertido, foi você que acabou, esgueirado, esgalamido, come, interesseiro, lá dos confins do estrangeiro, com seu barulho indecente, você vem todo perverso com a história de progresso, moda desgosto a gente. Engenho de ferro, eu não quero abater sua grandeza, mas eu não lhe considero como coisa de beleza. Eu nunca lhe achei bonito, sempre lhe achei esquisito, orgulhoso e muito mal. Até mesmo a rapadura não tem aquela doçura do tempo do engenho de pau. Engenho de pau, coitadinho, ficou no triste abandono. E você sozinho,
hoje é quem está sendo dono das canas do meu país. Desde o momento infeliz que o engenho de pau levou fim, eu sinto sem piedade 3 moedas de saudade ringindo dentro de mim. Nunca mais tive prazer como há neste mundo, e o causador de eu viver com um pobre vagabundo, pesaroso, triste perro, foi você, engenho de ferro, seu safado, seu ladrão, você me deixou à toa, roubou as coisas boas que eu tinha em meu coração. Isso aí é de Patativa do Assaré, publicado no livro Canto Lá, que eu canto cá, edição 2008. Né? Pode se encontrar aí na página, entre a página 92 e a página 94. Né? Então aí, uma belíssima obra do nosso poeta, né? Nosso conterrâneo aqui, cearense, nordestino, né? Melhor dizendo aqui do interior do Ceará, aqui da região do Cariri, né? Sou uma poeta Patativa do Assaré. Então vamos agora, né, fazer aí umas considerações de acordo com a perspectiva dialógica da linguagem, né, sobre esse poema de Patativa do Assaré. Então, já no início do poema, né, podemos observar como tema uma recusa do eu poético em relação às transformações sociais e à evolução da industrialização, ou seja, uma aversão ao moderno mundo mecânico que destrói a beleza natural da vida dos sertanejos rurais do Cariri cearense. Segundo ele, o engenho de ferro tem força e tem energia, mas não tem a poesia que tem o engenho de pau. Né? Isso é muito forte, essas palavras. Né? Então, a gente percebe aí a linguagem viva, né? Com que Patativa tratava, né? Aí o tema da industrialização, né? Em detrimento aí dos trabalhos manuais, né? No engenho que ele chama de engenho de pau. Nestes versos percebemos que o autor criador não só reconhece o poder de produção do engenho movido à máquina, a motor, mas também que a tradição da vida simples e feliz no engenho está ameaçada, pois nele não há mais poesia, ou seja, não há mais emoção em viver no engenho, e por isso sua admiração está voltada para os valores axiológicos que o engenho de pau representa para os sujeitos de uma sociedade sertaneja rural que faz da natureza a sua fonte de energia para viver. O tom emocional volitivo do autor-criador nos proporciona o entendimento de que as coisas do sertão, do eu poético, como o engenho de pau, são as que possuem a beleza que dá prazer na vida do sertanejo. Nessa análise, recorremos às palavras escolhidas pelo autor-criador para dar forma ao conteúdo e produzir sentidos através dele. Para o eu poético, o engenho de pau canta e todo mundo presta atenção, fazendo com que as coisas santas cheguem em nosso coração. A escolha desses termos, né, dessas palavras, no todo do enunciado, nos faz perceber a aproximação vital que existe entre o ser vivo engenho de pau e o autor-criador, uma vez que se trata da inter-relação existente entre o engenho e os sujeitos que com ele interagem. Em outras palavras, o autor-criador escolhe esse material para informar e dar acabamento estético aos enunciados no corpo do gênero discursivo em análise, possibilitando através de sua escolha uma avaliação positiva em relação à existência e à vida do engenho de pau junto à sociedade a que pertence. Então aí é uma forma, né, axiológica bastante interessante, né, de representar os valores do engenho de pau, né, ele transforma aí, personifica, né, um ser vivo. O engenho de pau ele é como se fosse um ser vivo para o autor-criador, né. Existe essa personificação aí, né, para intensificar aí a questão dos valores, né, os valores éticos e sociais, né, que permeiam aí toda essa sociedade, essa população, né, que vivia aí nos engenhos, né, e que sofrem, né, perdas com a vinda da modernidade, né, da industrialização. Por outro lado, temos o engenho de ferro, com o seu horroroso berro, forte e valente, feito quem quer brigar, posto a amedrontar com sua grande afronta, chegando até tomar conta de todos canaviar. Né, isso aí de Patativa. Na tentativa de se opor ao engenho de ferro, o autor-criador utiliza como material palavras que constituem no enunciado um sentimento de medo, de aversão, causado pelo monstro engenho de ferro.
Ser repugnante que não canta nem encanta, só assusta com seu berro e que parece substituir de vez o engenho de pau, não sobrando espaço para os encantamentos da vida e os tons de felicidade dos sertanejos motivados pela convivência e a interação social no engenho de pau. O autor criador, em seu diálogo constante com o engenho de ferro, personificado, acusa-o pela extinção de bons costumes da sociedade que vivia, trabalhava e se divertia no engenho de pau. A causa disso era a soberba do engenho moderno, que fazia desaparecer das moagens, durante as noites de lua, aquelas camaradagens do povo trabalhador. Para o poético, não existe mais quem fale de amor, nem quem diga uma rima. Na mais doce brincadeira, deitado na bagaceira, tudo de papo para cima. Então, aí mais uns versos de Patativa para reforçar, né, a nossa ideia aí a respeito, né, da construção dos tons, né, motivos volitivos aí de Bakhtin no poema Engenho de Ferro, né, percebe nitidamente aí uma versão, né, do autor criador em relação à vinda, né, à chegada do engenho de ferro, né, da máquina, né, em detrimento do engenho de pau, que era o querido aí, era o que produzia poesia para a população local. Ao analisar a escolha desses termos, percebemos que o autor criador descreve a construção do enunciado, os valores axiológicos relativos ao prazer que se tinha quando participava dos trabalhos coletivos no engenho de pau, reforçando seu apreço pelos costumes populares do interior do sertão caririense. Nesta passagem também se percebe o tom emotivo volitivo, representando uma espécie de indignação em relação à presença da modernidade representada pelo engenho de ferro. Como sabemos que a arte muitas vezes pode ser o reflexo retratado da vida, podemos entender que o poeta Patativa do Assaré, na sua posição de autor-criador, refere-se às profundas transformações dos engenhos no seu sertão, ou seja, um sertão próprio do eu poético, individualizado, que muitas vezes se torna encarnado, vivo e que interage com os seus habitantes. Então, o sertão de Patativa do Assaré, né, o sertão do autor-criador, melhor dizendo, né, não é qualquer sertão, né, é um sertão individualizado, único, né, que compartilha com seus habitantes dos mesmos anseios, né, das mesmas alegrias, das mesmas dores. É como se fosse mesmo um ser vivo. Num tom emotivo, volitivo, de lamento, tristeza, o autor-criador parece chorar o fim do engenho de pau, que agora se personifica no próprio eu poético para permanecer vivo, como podemos ver na escolha das palavras destes versos. Eu sinto sem piedade 3 moedas de soldado ringindo dentro de mim. Essa construção do enunciado nos faz entender que os valores axiológicos presentes no material ganham forma como conteúdo semântico dialógico, proporcionando ao autor-criador dar acabamento estético aos elementos da vida efetivamente vivida. Então, é como se a gente tivesse, né, lendo esse poema, a gente pudesse se transportar aí para a vida dos engenhos, né? E a degradação de um e a ascensão do outro, né? E a gente percebe nitidamente a dor, o sentimento de perda, né, de tristeza, né, que existe aí na sociedade, né, que vivia nesses engenhos. Chegando aí praticamente ao final do nosso trabalho, né, desse vídeo, né, esse trabalho nos proporcionou compreender a forma como Bakhtin e o círculo entendem a linguagem, ou seja, esta deve ser entendida dentro dos princípios dialógicos, pois não há linguagem sem interação verbal, sem a construção de enunciados concretos, efetivamente produzidos e entonados em uma dada situação de comunicação ativa responsiva. Na perspectiva dialógica da linguagem, compreendemos que não existe enunciado isolado, abstrato, restrito às construções sintáticas da língua, mas que este enunciado é único a cada vez que é pronunciado e entonado, caracterizando assim um signo ideológico e não um signo linguístico, como compreende Saussure. Então aí a gente, em suma, né, este trabalho nos proporcionou uma análise do poema Engenho de Ferro, da obra Cantilar que eu canto cá, Filosofia de um Trovador Nordestino, de Patativa do Assaré. O estudo aborda em perspectiva dialógica, como o autor-criador usou a palavra vivo para dar acabamento estético ao conteúdo semântico dialógico do objeto artístico, explorando os valores axiológicos e os tons emotivos volitivos da linguagem para a construção de sentidos do poema. Então,
Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, né? Esse texto, como eu já disse, a linguagem poética numa perspectiva dialógica em Engenho de Ferro de Patativa do Assaré, é um texto que está publicado, né? Já foi publicado, né? Recentemente pela Letraria Editora, né? Em forma de e-book. O nome do e-book é Estudos Linguísticos e Literários, Abordagens, né? Nós temos aí como citar, né? Temos a citação aí desse trabalho, não desses slides aqui no vídeo, mas do texto todo, né? Que vocês podem encontrar aí, no link, né? Nós estamos mostrando aí, do link da editora Letraria, né? Totalmente gratuito, é só acessar, né? E poder ter acesso a esse texto na íntegra. E o melhor, de graça, né? Você não vai pagar nada por essa leitura aí desse texto, né? Esse vídeo aqui, ele tem como objetivo, né, que eu já falei no início, apresentar uns pontos principais, né, da teoria dialógica e a análise do poema, mas sabemos nós que aqui a gente fez apenas uma leve explanação, né, para se aprofundar nesse assunto, né, só mesmo com a leitura do texto que está aí no e-book, né, Estudos Linguísticos e Literários, Abordagens, né, publicado aí agora recentemente, agora em 2020, né, que tem como fazer a citação desse texto, caso vocês venham a ler, né, e utilizar dele para as suas escritas, né, seus estudos e posteriormente suas publicações. Desde já gostaria de agradecer, né, aí, por vocês terem guardado esse tempinho para assistir esse vídeo até aqui, né, é um belíssimo material, né, um material que está mais voltado, como eu falei, para o público acadêmico, mas nada impede, né, de qualquer outro público, né, de maneira o público em geral, né, alunos do ensino fundamental que têm interesse em conhecer alguns estudos sobre patativa, né, pessoal do ensino médio também gosta de estudar patativa, né, e principalmente professores, né, professores do ensino médio, professores de graduação, né, professores de pós-graduação, né, alunos de graduação, de pós-graduação, que tenham aí em mente projetos, né, acadêmicos para desenvolver aí artigos, né, demais textos, ensaios ou até mesmo trabalho monográfico, né, no caso da graduação, né, tem aí uma bela fonte para pesquisa, né, quando se trata na análise dialógica do discurso, né, a perspectiva das relações dialógicas de Bakhtin e o Círculo, né, grande pensador russo aí, né, que fez com que a gente tomasse embasamento para produzir esse trabalho, né. Então aí nós temos no finalzinho, né, as nossas referências, né? A gente utilizou aí Bakhtin, textos de Bakhtin, né? Textos também do meu colega e autor também desse texto, né? O professor Freitas Leite, né? E textos de Medvedev, né? E de Voloshinov, né? No caso aí, essa tradução aí, né? Já é Voloshinov, né? Então, um abraço a todos, né? E até o próximo vídeo.